Boa noite. Tá, aqui. Agora sim. Boa noite, turma. Boa noite, prof. Beleza? Estamos Boa noite, aqui. Wilma, Boa noite, maravilhosa. boa noite, pessoal. Boa noite. Foi Kátia que falou comigo? Oi. Eu. Boa noite, queridona. Que Tudo bom, bom meu te ver amor? aqui, viu? Muito Legal. bom. Então, gente, estamos aqui para o nosso quarto dia, né? De férias com Freud. Chegando ao fim. Então, nós temos ainda amanhã um tema bem polêmico na psicanálise, né? É o Fabiano, né? Fabiano Bauer vai estar falando sobre psicanálise e religião, Sim. né? Que relação é essa, se é que tem. Eu acho que é um tema fantástico, não posso perder. E no sábado, eu sei que é sábado de carnaval, então, assim, tudo bem, não tem problema, vai estar gravado. Eu sei que a galera já está se organizando para viajar, muita gente, né? Mas se você puder assistir no meio do caminho, ou no meio do caminho é complicado, né? Imagina, com as crianças em casa, no carro, tendo que ouvir o João Nolasco falando sobre saúde mental. Ninguém merece, né? Mas, enfim, estaremos fechando o evento falando sobre saúde mental, psicanálise e saúde mental, né? Qual a relação da psicanálise com isso, qual o papel do psicanalista nesse sistema único de saúde, né? Como que a gente lida com essas questões bem complexas também. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida professora, essa que fez aniversário agora, foi mês passado, né? Foi agora, fevereiro? Isso. Foi dia 4 de janeiro. Até 4 de janeiro. É. Teve festas em todas as turmas que ela foi dar aula. Falei, caramba, só olhava na rede, só foto. Quantos aniversários essa menina faz, gente? Muito legal, muito bacana, né? Muito querida pela turma, isso é Me legal. senti muito honrada, viu, João? Por cada turma que eu passei, que fizeram aquilo tudo ali, a gente não tem como não se sentir bem, né? O nosso narcisismo, bom, né? É necessário. Isso é importante, que bom. Isso é fruto de muito trabalho. Então, desde já quero te agradecer a disponibilidade, né? Se colocar à disposição para esse evento, né? Prontamente, assim que recebi o convite. E ser desafiada, né? Com esse tema aí que tão atual, né? E complexo, né? E avisar o pessoal que estamos com matrículas abertas para o nosso ciclo de seminários, tá, gente? Então, a gente reduziu o valor para a gente conseguir ter o maior número de pessoas. São 4 seminários, mais a oficina clínica, né? Então, você vai pagar aí, eu acho que o valor está R$ 280, se não me engano, se quiser pagar à vista. E se quiser, você pode parcelar esse valor sem juros. Fica 4 de R$ 70. Então, por R$ 70, você participa de 4 seminários e mais a oficina clínica, tá bom? Então, pessoal que estiver interessado, olhem aí a divulgação, os temas. No e-mail, inclusive, que vocês estão recebendo, eu acho que já vem até as informações dos temas, dos dias. Agora já saiu já o cardzinho falando dos dias, dos horários. Então, tá tudo muito bem organizado, tá? Sem mais demora, a casa é toda sua, professora Ilma Portugal. Olha, você sabe que quando você fala isso, eu sinto que é de fato a minha casa, porque o Ibraps foi o Ilma e Ibraps e o Ilma, não tem como pensar psicanálise, né, na minha vida sem o Ibraps. Então, gente, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu me formei aqui pelo Ibraps, tá? Eu conheci a psicanálise sendo atendida há muitos anos, ficou o desejo, mas estava envolvida com outras questões, né, da área profissional. Então, ficou o desejo e resolvi depois, estudando aos pouquinhos, falei, não, eu preciso formalizar isso, né, João? E o BRAPS aí está há mais de 20 anos nessa transmissão, com tanta seriedade, com tanto compromisso. Então, eu, de fato, me sinto em casa, né? Então, isso é muito bom, isso faz também muita diferença, né? Obrigada, João, pelo convite. Eu estou aqui desde o primeiro de Férias com Freud, né? É uma honra para mim. Sempre me coloco à disposição, porque eu acho que é importante cada um transmitir do seu jeito, a seu modo, mas o nosso objetivo é que a psicanálise seja ampliada e transmitida.
Então, eu que agradeço a você pelo convite, como diretor de formação, a todo mundo que está aqui. Hoje é diferente que eu vejo as pessoas, não é, João? Então, parece que a gente não está sozinho falando para o além. Já vi que tem muita gente aqui. E é isso, né? Vamos falar um pouquinho. Eu não queria tomar assim, uma forma de muita formalidade, né? Mas isso é mais uma conversa, como você falou, é um tema polêmico, muito discutido na atualidade, muito discutido, não é? Mas que nós, psicanalistas, que nos debruçamos na teoria psicanalítica, precisamos estar atentos à forma da psicanálise, como a psicanálise vê, percebe, como é que a teoria psicanalítica vê, né? Então, assim, é importante a gente estar sempre voltando. Eu costumo dizer, João, que esse tema do narcisismo é aquele tema que o psicanalista estuda para a vida. Porque, principalmente hoje, né, já dando início aqui, né, já dando boa noite para o pessoal e agradecendo a presença mais uma vez, principalmente hoje, nós ouvimos falar muito de a era do narcisismo, a era narcísica. É o que se fala muito, não, porque nós vivemos a era do narcisismo. A era narcísica está aí, né? E sempre citam como exemplo as redes sociais. Então, a gente precisa ouvir tudo que está sendo dito, aprender com Freud, né? Mas a gente precisa também trazer sempre o movimento da psicanálise para a gente. O que a psicanálise diz? Como que a psicanálise vê? Porque é um tema discutido, é um tema muito falado, é um tema que nós ouvimos o senso comum dizer quase como um xingamento, né? Aquilo é um narcisista, fulano é um narcisista, parece que é um xingamento. Quando eu digo isso do outro, né, direcionada para o outro, eu estou dizendo numa mensagem intrínseca de que eu não sou narcísica, de que o narcisismo não faz parte de mim, o outro eu não. Então, a gente precisa parar para analisar, ver a forma da psicanálise, para que a gente não cometa os equívocos, né, que a gente vê muitas vezes alguns que se dizem psicanalistas, que a gente pensa assim, caramba, eu acho que essa pessoa não estudou o básico. Né? Então, é muito discutido, tem várias formas de entendimento. Eu estive vendo algumas formas, né, até para trazer aqui, para a gente poder conversar. Por exemplo, o DSM-5, né, que está aí na sua 5ª edição já passou 1, 2, 3, 4 e agora no 5. Então, é importante, né, apesar de ser uma área que é da psiquiatria, mas é importante para nós psicanalistas também parar para analisar um pouquinho por quê. Quando nós recebemos na clínica, a gente recebe muitos que a queixa inicial é assim, eu sou isso. Porque recebeu um diagnóstico da psiquiatria. Então, a gente precisa ouvir com muito respeito e saber também o que está escrito ali, né? Nesse manual diagnóstico. É importante para a gente ter esse conhecimento, apesar de não ser o que orienta a nossa clínica, né? Então, eu estive pesquisando, até para a gente falar aqui, eu gostaria de ler o que diz, né? Ó, DSM-5. 1. Grandiosidade com expectativas de tratamento superior aos outros. 2. Fixação com fantasias de poder. Sucesso, inteligência, atratividade e etc. 3. Autopercepção de ser único, superior e associado a pessoas e instituições de alto status. 4. Necessidade constante de admiração pelos outros. 5. Senso de direito a tratamento especial e obediência dos outros. 6. Exploração de outros para obter ganho pessoal. 7. Falta de interesse em simpatizar com outros sentimentos, desejos ou necessidade dos outros. Ó. 8, intensamente invejoso dos outros e a crença de que também os outros têm inveja deles. Isso aqui está se referindo ao narcisista. 9, atitude pomposa e de muita arrogância. Isso aqui é o que diz o DSM-5. E aí eu fui dar uma olhada no que estão dizendo, né? O que a psiquiatria diz, o que os historiadores dizem.
E, mais ou menos, é a mesma coisa de forma diferente, né? Quando a gente ouve, tem uma psiquiatra muito famosa, né, que a gente está aí na mídia, a Ana Beatriz, ela fala também do narcisismo nessa forma. Tem o Leandro Carnal, que é um historiador, que também fala um pouco de psicanálise. Então, eu fui ver o que essas pessoas estavam dizendo, né? E meio que está ali em paralelo com o que está dito aqui. E aí, Wilma, e o senso comum? Né? Nós fomos lá para o DSM, diagnóstico, né, aqui, que a psiquiatria segue, fui para o que outras áreas do saber, e o senso comum tem exatamente a ideia do que eu já falei. O outro é narcisista, eu me relacionei com narcisista, meu filho é narcisista, minha mãe, tive um relacionamento narcisista, minha mãe foi narcisista, tive uma mãe, eu tenho uma mãe narcisista. Então, nós estamos em todo o tempo, perceba, João, que em todas as formas do discurso, o outro é e eu não. Então, logo de início, a gente já leva meio que esse choque de realidade na teoria freudiana. Né? Quando eu comecei a estudar lá atrás, esse foi um dos temas que me atravessou e que eu tive esse choque. Como assim? Porque eu estava na ideia, né, nessa pré-concepção de que quantas vezes a gente diz quando a gente não tem o conhecimento. Então, nós, psicanalistas, precisamos entender que o outro, o leigo, ok, está de boa, ele pode falar assim, mas nós não, porque nós temos um compromisso com a teoria psicanalítica. Então, para início de história, todos nós somos narcisistas. Estou vendo a Carmen aqui, que bom te ver, Carmen. Esse já é o grande começo. Né? Para Freud, todos nós somos narcisistas. E que bom, porque senão seríamos uma planta, seríamos uma árvore. Né? O narcisismo para a psicanálise, né? E há quem defenda que, na verdade, a gente usa o termo narcisismo, mas o correto seria narcisismos, no plural, porque é mais de um. Né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho dessa Constituição. Eu não sei se todos aqui já tiveram essa matéria, se todos aqui são alunos do Instituto, mas, de repente, possa ser que tenha alguém aqui que nunca teve a aula de narcisismo, então eu vou dar essa introdução lá bem do início. Né? Então, assim, o primeiro ponto é a gente desconstruir essa ideia, né, de que nós não somos narcisistas. Todos nós somos. Nós, psicanalistas, entendemos que o narcisismo ele é estruturante, ele faz parte da nossa constituição. Para que haja um eu constituído, todos nós passamos pelo narcisismo, ou pelos narcisismos, no plural. Eu tive aqui também, na minha pesquisa, dando uma olhada, retornando, né, sempre aos dicionários, Laplanche, que eu gosto muito. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, que a gente sempre indica em aula, né, Laplanche, Arvo de Lescaut. Então, diz assim, ó, no Laplanche, narcisismo, né, põe referência ao mito de Narciso. É o amor pela imagem de si mesmo. O termo narcisismo aparece pela primeira vez em Freud, em 1910, para explicar a escolha de objeto nos homossexuais, que naquela época chamavam-se de invertidos. Estes tomam a si mesmos como objeto sexual, partem do narcisismo e procuram jovens que se pareçam com eles e a quem possam amar como a mãe deles os amou. A descoberta do narcisismo leva Freud a propor, no caso Schreber, leva Freud a propor que o narcisismo estava para todos e que não era só para os invertidos ou para os homossexuais que tinham desejo, a escolha do objeto sexual era para o mesmo sexo. Não. Freud vê, quando ele pega ali o caso Schreber, né, a autobiografia que Schreber escreve ali em defesa de si, porque ele quer voltar a trabalhar, porque ele era um jurista, Freud lê e diz assim, não, tem narcisismo aqui. Logo, o narcisismo não está apenas para os invertidos, ou da questão da homossexualidade, como a sexologia estudava, e os psiquiatras também.
Então, a gente vai aqui agora para Rudinesco, né? Esse dicionário aqui, ó, como vocês podem ver, ó, é grande, né? Mas ele é de fundamental importância para todo aquele que se interessa pelo estudo da psicanálise. Então, ela diz assim, ó, termo empregado pela primeira vez em 1887. Ela já traz um pouquinho da história do conceito. Pelo psicólogo francês Alfred Binet, para descrever uma forma de fetichismo, que consiste em se tomar a própria pessoa como objeto sexual. Tomar o outro do mesmo sexo quer dizer tomar a própria pessoa como objeto sexual. E também a questão do autoerotismo, que a gente vai falar um pouquinho. O termo foi depois utilizado por Havelock Ellis, né, que era um sexólogo, que, vamos dizer assim, era o Freud da sexologia na época, em 1898, para designar o comportamento perverso relacionado com o mito de Narciso. Em 1899, em seu comentário sobre o artigo de Ellis, o criminologista Paul Nack introduziu o termo em alemão. Então, vocês percebam, por que eu fiz questão de ler aqui para vocês os dicionários? Para vocês perceberem que o que a gente ouve muitas vezes, equivocadamente, é que esse termo é de Freud. Não. Como sempre, Freud vai ouvir o que está sendo dito, pega o termo, vê o que está sendo dito e traz e cria a sua forma própria da teoria psicanalítica. Esse é o Freud que nós conhecemos, né? Então, naquele momento ali, era isso que se dizia. Freud, quando pega o caso Schrödinger, diz assim, opa, e vai se aprofundar. Em 1914, em um texto Narcisismo Introdução, ou Introdução ao Narcisismo, ele vai dizer o seguinte, bem, para a psicanálise, a gente parte do início, né, que ninguém nasce nada. A gente se torna. Então, nasce ali o bebê, né, não é nada, a gente se torna, não tem o eu, não tem o ego constituído, ele vai sendo constituído a partir do investimento do outro na gente. E aí, aquela mamada, aquele seio da mãe, a gente sabe que para a psicanálise, mãe é função, né? Pode ser o cuidador, pode ser a babá, pode ser quem quer que seja, mas que exerça ali essa função materna. Então, essa criança nasceu, né? E ela está ali. E é interessante para a gente pensar o seguinte, quando, a partir do momento, quem tem filho aqui sabe, que esse bebê é gerado, né? Não é a criança que se adequa à família. A família se adequa à criança. A partir do momento que gera, a partir do momento que você pega o resultado, olha, eu estou grávida, né? Como é que vai ser o nome? Como é que vai ser o quarto? Vai comprar o berço, enfim. E isso serve também para aquela pessoa que decide pela adoção. Quantos casos a gente conhece do processo de adoção, né? As pessoas chegam aí, né, os responsáveis legais, ir na casa da pessoa, abrir geladeira para saber se aquela pessoa tem realmente condição de adotar uma criança. Então, passa pelo processo também de adoção. Mas, a partir do momento que a criança vai chegar, então tudo é adequado para aquela criança. Freud chega a chamar de Vossa Majestade o bebê. Não é? A gente trona essa criança, a criança recebe o trono, né? Sendo que chega num determinado momento que é necessário, essa criança está alienada, essa mãe, esse peito dessa mãe, né? Quando ela chora, ela sente aquele mal-estar, que ela não sabe que é fome, né? Mas ela sabe que quando ela chora, a mãe vai ali e bota o peito. Né? Então, a partir desse momento, ela não tem noção do que o peito da mãe é algo diferente dela. Está tudo fusionado. O peito da mãe é ela. Né? Ela não tem essa separação do eu, né? Eu sou um corpinho, e o peito... Não, está tudo junto. O peito da mãe é a extensão dela. A partir do momento que a mãe começa a deixar um pouquinho mais esperando, que agora essa criança leva aquele choque, e fala assim, como assim? Essa mulher agora investe em outra pessoa que não seja eu, busca por outro que não seja eu, né? Essa criança ela vai, então, para esse processo de autoerotismo. Não tem o peito da mãe na hora que ela chora, que ela sente o incômodo, ela bota o dedinho na boca, ela bota o dedinho do pé na boca, ela vai ali no processo, é por isso que o Freud chama de perverso polimorfo. Ela vai dar um jeito dela de se satisfazer com o seu próprio corpinho.
né? O dedinho, e enfim. E aí, a partir desse momento, Freud dá esse conceito de autoerotismo, né? Nesse primeiro momento. Esse eu vai se constituindo, né? A partir do momento que há esse afastamento, que a mãe deixa esperando, que a mãe vai investir em outros objetos e ele está ali. E é por isso que Freud coloca a psicanálise como a terceira ferida narcísica, porque fere o narcisismo, né? A partir daí é uma relação, pessoal, que a gente leva para a vida. E aí vamos pensar o seguinte, mas e aí, Wilma? Essa mãe agora deixa esperando, essa mãe agora vai investir em outro, a ideia, né, de que a mulher, quando tem o bebê, deixa de ser mulher, que foca muito na criança, que quantas vezes nós ouvimos a frase assim, filha da mãe, não é? Mas chega um momento que é necessário esse desalienar, né? É necessária essa alienação no primeiro momento, sim, porque a gente precisa desse investimento, porque senão a gente morre. A gente nasce na total dependência do outro. Tem que colocar comida na nossa boca, tem que limpar, tem que ter esse investimento libidinal ali. E a partir do momento que isso ocorre, esse afastamento começa a acontecer, essa criança, então, vai dar um jeito dela. Né? A partir do momento que essa criança vai para a escola, cresce mais um pouquinho, vai para a escola, tem contato entra ali a lei, essa criança, então, né, que nesse momento, então, a gente chama de eu ideal, que é um conceito de Freud, que é esse lugar gostoso, confortável, que ninguém quer perder esse lugar de Vossa Majestade o bebê. É um lugar muito gostoso e confortável. E a gente vai buscar isso, esse lugar da perfeição, o resto da nossa vida. Quando a gente já viu aquela pessoa que fala assim, caramba, fulano está preso, está fixado no narcisismo primário. Quer dizer que aquela pessoa não amadureceu, tudo é do jeito dela, quer as coisas no seu tempo, na sua hora, se coloca em primeiro lugar, é mais ou menos aí. A explicação primeira está lá atrás da infância, nesse primeiro ano de vida, né? Então, a partir de que ele vai ter que dar o jeito dele. Ele vai agora desinvestir essa libido, né? E é importante, pessoal, também, abrindo aqui um parêntese, que a gente entenda o conceito de libido e pulsão, lógico, né? Porque a gente sabe que o corpo para a psicanálise é o corpo pulsional. E o narcisismo nada mais é do que um destino da pulsão. Quando está lá no texto a pulsão e seus destinos, ou a pulsão e suas vicissitudes, dependendo da tradução, a gente vai perceber que o narcisismo é o quê? O retorno ao próprio eu. Está lá, recalque, sublimação, é o retorno ao próprio eu, é a versão ao seu rosto. Então, o narcisismo nada mais é do que esse investimento, né, libidinal do próprio sujeito. E aí mais chega um momento que essa criança vai investir, vai dar o jeito dela, né? Vou ter que brincar, vou ter que ir para a escola, vou ter que investir. Essa mulher agora perceber que não sou objeto único dessa mulher, dessa função, então vou dar o meu jeito aqui. Né? Então aí se instaura o narcisismo que a gente chama de narcisismo secundário. Por isso que psicanalistas defendem que é narcisismos e não narcisismo, como eu já falei, porque não é um só. Então, há autoerotismo, narcisismo primário, que tem a ver com o eu ideal, e o narcisismo secundário, que tem a ver com esse ideal de eu, que aí já tem a ver com a cultura, já tem a ver com o social, né? Já tem a ver com esse superego dos pais, porque, na verdade, o nosso superego ele é constituído através do narcisismo dos nossos pais. Não é assim? A gente recebe a lei, isso pode, isso não pode, a gente não tem noção nenhuma. A gente não nasce nada, a gente não tem noção do que pode, do que é bonito, do que é feio. É esse superego dos pais, é esse narcisismo dos pais também, porque Freud coloca lá no texto que o narcisismo da criança nasce e o narcisismo dos pais renasce. Né? Então, é também em cima desse narcisismo dos pais, dos nossos pais, que nós somos constituídos. Ou seja, né, é meu filho, não. Né? Assim, quem é professor aí sabe, né, Carmen?
Quantas vezes eu fiquei muitos anos dando aula de história, principalmente sexto ano, eu ouvia dos pais assim, meu filho não mente. A gente que estava ali sabia que a criança mentia, mas meu filho não mente, olha, porque meu filho, a gente entende, né? A gente entendia que ela estava no lugar dela de mãe, né? Mas a gente sabia que não era bem assim. Então, a gente vê, quando vê aquela criança muito, muito, muito quietinha, saiba que tem narcisismo dos pais, superego dos pais ali. Né? Não é sobre a criança tanto, né? Porque todo mundo tem noção do que é uma criança. Uma criança, em qualquer momento, em algum lugar, ela vai deixar escapar que ela é uma criança. Mas não é sobre a criança. Muitas vezes você é meu filho, o que é que vão dizer? Que eu não te dou educação. Então, é sobre isso tudo aqui que a gente está falando. Né? Então, é importante a gente entender, né, essa pulsão e essa libido. Né? Vamos pensar aqui, se vocês não tiverem essa matéria ainda, vamos imaginar que a pulsão está no corpo, né? Vamos imaginar, então, a pulsão como o carro, aquele carro bonito lá que a gente comprou, né? E está lá na nossa garagem, está lá. Mas a gente quer andar com ele. Mas para a gente andar, para ele sair do lugar, tem que abastecer. Então, a libido vem a ser esse combustível da pulsão. A pulsão, vamos ter uma ideia aí de carro, e a libido vai ser esse combustível que vai fazer o carro andar. Né? Então, a gente precisa entender esses dois conceitos em Freud, e eu sugiro aqui, para quem não leu, leia esses dois textos, né? Esses dois conceitos, para ficar bem amarradinho na cabeça de vocês, para que fique aí mais claro ainda a questão do narcisismo. Né? Então, qual é, então, Wilma, a grande questão? A grande questão é, todos nós passamos por isso, e é necessário, e é obrigado, é muito bem obrigado, é muito bem-vindo, porque senão a gente não se defende. A gente não se defende, a gente não sabe quem nós somos, a nossa identidade subjetiva, a gente não sabe do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a gente não consegue dizer não, a gente precisa olhar para a gente e saber quem nós somos. Essa constituição do eu é que nos dá isso. Já viu aquela pessoa que não consegue dizer o não? Se arrebenta toda, mas está sempre dizendo sim. Aí passa pelo narcisismo. É uma questão narcísica, por quê? Porque pode ser que seja uma necessidade de ser aceito, não é? Pode ser que, porque o neurótico a gente sabe, né, pessoal, que a gente só quer ser amado, a gente só quer, como diz Lacan, ser o desejo do outro. Então, a gente está ali numa necessidade de ser aceito, de ser bem visto, de ser bem quisto. Então, tem a ver com toda essa movimentação narcísica. Né? A problemática da questão narcísica está aí. Como que é a minha relação comigo mesmo e como que é a minha relação com o outro, e esse outro aí, né, é tudo, né? Em Freud coloca como objeto, em Lacan é o outro, mas objeto é tudo que não sou eu. Então, pode ser alguma instituição, pode ser a escola, pode ser a igreja, pode ser o social, o cultural, e o outro, sim, um objeto. Pode ser, por exemplo, aqui esse copo. Como é a minha relação com esse copo? A minha relação com esse copo tem a ver comigo. Né? Então, nós vivemos essa movimentação. Pense em dois bonequinhos. Imaginem aí na cabeça de vocês dois bonequinhos. Esse bonequinho que está aqui sai a setinha para o outro e, ao mesmo tempo, essa setinha volta para si. Essa é a movimentação que a gente vive desde lá do primeiro ano de vida, dos primeiros meses de vida. Né? Wilma, e quando dá ruim, o que acontece? Acontece que um extremo ou outro vai se constituir no que nós estamos aí ouvindo muito e conhecemos como patologia narcísica. Quando está em um extremo, quando essa libido, quando eu só invisto a minha libido em mim, só em mim, nada para fora, nada para o outro, nada para o objeto, tem uma patologia ali. Quando eu também invisto só no outro, essa libido está no outro demais, nada para mim, também está uma patologia ali. Agora, falando aqui com vocês, lembrei de um historiador, Eric Hobsbawm, né, que ele fala, tem uma obra que é A Era dos Extremos. Ou seja, os extremos é que a gente chama aí de
patologia, né? O bom é que a gente consiga investir na gente e investir no outro. Não ficar fixado demais nesse eu ideal, né? Nem também nesse objeto, nesse externo. Então, essa movimentação, essa relação que o sujeito tem com a sua imagem, essa relação de identificação, esse investimento, né, incide mais lá fixado nesse narcisismo primário, é que a gente não pode. Aí a gente observa na clínica como isso se dá. E aí a gente para e pensa, né? E aí, Wilma, como que o analista, né? Gente, aqui está o maior calor. Eu desliguei o meu ar-condicionado porque ele estava fazendo um pouquinho de barulho e eu fiquei com medo de atrapalhar a audição de vocês. Como que a gente pensa, Wilma, então, essa clínica, como é que, já que nós estamos aqui, né, o IBRAPS é uma instituição de formação de psicanalistas, como que a gente pensa isso? Ó, não tem receita de bolo, mas eu vou deixar uma dica aqui, e a gente vai discutir isso muito lá no seminário, a partir do dia 16 de março. Né? Vou levar muitos casos clínicos, mas vamos pensar o seguinte: a forma como esse sujeito se vê na movimentação libidinal é que vai orientar o tratamento. Ou seja, eu, enquanto analista, quando eu receber qualquer que seja esse sujeito, hoje, no contemporâneo, o que eu tenho que estar atenta? Como é que se dá esse investimento libidinal nesse sujeito? Como é a forma que ele se vê nos investimentos que ele faz nele mesmo e no outro? E aí, por que eu escolhi esse tema, falar aqui com vocês, inclusive o seminário? Pelo tempo que eu atendo, pela minha experiência, eu percebo o seguinte: vou dizer 95%, a gente não fecha nada aqui em psicanálise, né? % dos atendimentos, por maior e diferente que seja a queixa, tem o fundo narcísico. Então, eu chego na clínica, Wilma, e se alguém chegar na clínica porque está dizendo que dorme mal, tem o fundo narcísico. As relações amorosas, que não é só o amor erótico, tem fundo narcísico, principalmente, porque narcisismo é puro relação de amor. Ah, eu vim aqui porque eu quero saber por que o céu é azul. Fundo narcísico, quando você vai escutar. Ah, eu vim aqui porque o meu cônjuge não é nada romântico. Eu sou muito romântica. Narcisista. Narcisismo exacerbado. Por quê? Quando a gente se queixa que o nosso cônjuge não é romântico e nós queremos que ele seja romântico, a gente simplesmente está dizendo assim: eu quero que você seja como eu. Eu quero que você satisfaça o meu desejo. Então, é muito importante a gente pensar tudo que tem chegado na clínica. Quando a gente vai escutar, a raiz, a base é puramente narcísica. Então, a gente precisa ficar muito atento. A pessoa chega falando de tudo, do outro, do papagaio, do periquito, mas quando a gente vai ver, pessoal, é o narcisismo ferido, muitas vezes ali. É porque simplesmente o outro não é o eu. O grande crime do outro é que ele não é o eu. É que ele é diferente. Freud cita até o narcisismo das pequenas diferenças, né? Há quem diga que não é tão pequenas assim. Mas a grande questão é o grande crime, o que está acontecendo comigo. Ah, eu estou com depressão, Wilma. Eu cheguei aqui porque eu estou com depressão. Sabe por quê? Porque o mundo me frustrou. O outro me frustrou. Logo, como esse mundo não está do jeito que eu quero, então eu me fecho em si mesmo. Então eu me fecho em mim, não saio de casa, não como ou como demais. Então, cada sintoma, cada manifestação sintomática que eu tenho percebido na clínica contemporânea parte daí, desse fundo narcísico. É claro que eu estou aqui em Freud,
né? Claro que a psicanálise não se resume em Freud. A psicanálise é muito maior que Freud. Que bom, né? A gente vai ver no seminário outras visões. Mas aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: nós, enquanto psicanalistas, precisamos sair desse lugar. Precisamos fugir desse lugar do senso comum, do DSM-5, e entender que a estruturação do sujeito, né, se dá ali. E quando eu digo que algo é estruturante, eu estou dizendo que não é feio, não é bonito, não é ruim, não é bom. Não foi uma escolha, né? Alguns dizem que é uma escolha forçada, né? Foi simplesmente é estruturante, é necessário. Então, logo, não existe lugar para julgamento para a gente, não existe. Então, não tem como a gente falar assim, também, né? Você é muito narcisista, né? Não dá para psicanalista cometer esse equívoco, principalmente nós que estamos na clínica. Então, a gente vai partir do princípio que é narcísico, mas tem sofrimento ali. E a gente vai ouvir como é que foram essas relações objetais, como é que a coisa caminhou, de onde é que vem esse sofrimento, essa frustração, como é que se deu? Como é que foi esse investimento ali? O que que houve, né, nesse caminhar? Como é que a coisa se deu para que chegasse no ponto que está? Freud defende que o sujeito, quando está nessa patologia, né, ele não transfere. Então, ele tem essa dificuldade, porque quando ele está na ordem patológica, que é o que a gente ouve aí na mídia, né, é aquele sujeito que passa por cima de todos, que puxa o tapete de todos, que não está nem aí, só vê o outro como objeto da sua própria realização, Freud vai dizer que ele não chega na clínica, porque ele não transfere. Não é? Então, até então, Freud defende as neuroses de transferência, que vai ali transferir. Esse sujeito não tem condições de chegar porque ele não vai ver, ele não transfere. Como é que ele vai se colocar diante de um outro? Né? E pensar na possibilidade da contribuição de um outro, desse analista, desse psicanalista, contribuir para que ele saia desse lugar. Primeiro, ele precisa reconhecer que há um mal-estar ali. E o narcisista, dessa patologia, desse extremo, ele não reconhece que tem que algo está ruim, que tem algo ali incomodando, algo da ordem do desconforto. Né? Então, logo, ele não chega. Então, a gente, quando recebe esse paciente, a gente vai entender o seguinte, eu gosto de usar essa palavra, intensidade. Em que intensidade é que essa pessoa está? Como que está o processo narcísico dessa pessoa? E a gente vai ouvir e a gente vai entender como se deu. Isso aí é caso a caso. Isso aí é subjetivo. Isso é de cada um. É por isso que a psicanálise é tão apaixonante, não é? Então, assim, existem sujeitos, né, que têm até a dificuldade do envelhecer, como Freud coloca. Né? Teve uma atriz aí, né? Ela até já faleceu, que ela teve muita dificuldade ao envelhecer, ela adoeceu muito porque ela não aceitava o envelhecimento. Então, pensando nisso, né, eu não quero me demorar até para abrir aqui para a gente conversar, eu falei para o João que eu queria que fosse mais um teor na linha da conversa, não de palestra formal, né, porque a gente está aqui mais fechado, porque o de Férias com Freud é mais fechado, tem inscrição, a Semana da Psicanálise é uma coisa mais aberta, não é? Então, eu vim com essa intenção, né? Então, esse envelhecer, né, essa forma de envelhecer que muitos não aceitam o tempo, me fez lembrar de um poema da Cecília Meirelles. E eu queria aqui fechar aqui a minha fala, né, com esse poema, aonde ela retrata justamente isso. Né? O poema, o nome é Retrato, e diz assim, ó, eu não tinha este rosto de hoje, assim, calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil.
Em que espelho perdida a minha face? Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, eu achei bem interessante esse poema, porque recentemente eu recebi um caso onde a menina fez 40 anos e ela, meio que quando fez 40 anos, ela não ficou bem. Os 40 anos não chegou, vamos dizer assim, de uma forma tão confortável. Então, eu achei interessante para a gente fechar, né? Para nós, psicanalistas, a forma da clínica é ouvir o funcionamento libidinal do sujeito, seja para que direção ele esteja, seja para o envelhecer, seja para a frustração, seja de que ordem for. O nosso ouvido precisa estar atento para essa funcionabilidade. É esse o meu recado. João, tu tá aí? O professora, enquanto o João não chega, a senhora pode repetir aí a frase final? Ouvir o funcionamento libidinal do sujeito? Sim, nós psicanalistas, quem está falando é a Rosemary. Oi, Rosemary, boa noite, querida, tudo Boa bem? noite. Bem. Nós, psicanalistas do contemporâneo, qual é a nossa forma? Não tem receita de bolo. Mas quando se trata das questões narcísicas, o nosso ouvido precisa estar apurado para ouvir o funcionamento libidinal desse sujeito. Como é a problemática desse funcionamento libidinal? Como é a relação, como é o investimento libidinal que esse sujeito tem em si, no seu próprio eu, em si próprio, e no objeto. No objeto é tudo aquilo que não sou eu. É o que o Lacan chama do outro, tá? Tudo aquilo que não sou eu. Como é que eu me invisto libidinalmente, sei lá, no meu trabalho, no meu curso, na minha família, enfim, em tudo que não sou eu, na instituição, como é a minha relação com grupos que eu pertenço, a igreja, a associação do meu bairro, não sei, mas tudo que não seja eu. Como é esse investimento? Como é que esse sujeito investe? Para onde que está a maior parte? Porque vamos pensar, né, na própria economia libidinal. Né? Então, você vai ali percebendo para onde está essa balança, de que forma que está essa balança. Então, o nosso ouvido é na forma de funcionamento libidinal desse sujeito. Tá bom? Muito bom. Obrigada, professora. Parabéns, Ilma, pela excelente apresentação. É interessante que a gente está acompanhando desde segunda-feira, né? Percebam que o tema narcisismo ele circula o tempo inteiro, né? A Vivian, que abriu o evento, ela falou do corte. Sim. Né? Que corte é esse? Falou do corte do Lacan, falou desses cortes que, ao mesmo tempo, trazem ferida. A palavra corte é uma palavra que já dá uma conotação de dor, né? Mas o quanto que isso também é importante, né? Ó, Leonardo. o Leonardo Lins Boa coloca. noite, Leonardo. Boa noite. Ontem eu estava vendo a versão dessa música da Aquarela, do Toquinho, e, na verdade, foi escrito pelo Guido Moura, e você falou aí, me lembrou logo essa música, que fala no final que um dia, enfim, descolorirá, né? Sim. E até aceitar isso, né? Sim. É Perfeito. exatamente o que você acabou de falar. Exatamente. Eles conseguiram fazer uma coisa mágica, essa música, porque ela vai desenvolvendo todo a coisa inicial, né, lúdica da criança, que tudo pode. Depois a fase do adolescente, que esbarra no muro. E depois essa fase mais madura, que você começa a entender que tudo vai descolorir, não tem jeito. Sim, não tem jeito. Por mais que tente aí esse adiamento, não é, Leonardo? Chega uma hora que Exato. não tem jeito.
pode até tentar o adiamento. Né? A gente vê hoje aí, né, a harmonização facial, tantos procedimentos que a tecnologia e a cultura têm aí para a gente, mas não tem jeito. Chega uma hora Sim, que a coisa não tem mais como evitar. exato. Interessante, perfeita a sua lembrança da música do Toquinho. É uma obra de arte essa canção, né? Essa canção é uma obra de arte. É. Obrigada, querido, pela E sua foi construída por contribuição. uma parceria, né? O que é legal também é isso. E a história dela é muito bacana porque também tem essa coisa que a gente tem que aprender a viver em parceria, né? Viver com boas parcerias, né? Foi o Sim, Toquinho, junto com o italiano Maurício, qualquer coisa que eu não estou lembrando o sobrenome, e esse outro rapaz que foi o letrista. Então, quer dizer, quando a gente entender que juntos somos mais, né? Seria mais interessante, né? É uma boa mensagem isso aí também. sim, sim. Mas é isso. Boa E é apresentação, professora. Obrigado. narcisismo puro, né, Leonardo? Porque quando nós estamos em análise, a gente aprende a meio que não é fácil, tá? Equilibrar o negócio, não é fácil. Mas um Sim, bom processo de análise, a gente vai entender assim, né? Muito mal colocando, tá, Leonardo? Assim, sendo bem, bem, bem clara. Pô, que bom que eu estou envelhecendo, né? sim. Estou bem. Por que eu não posso envelhecer bem? Né? Tem É, tantas formas saudáveis de envelhecer. A gente pode, o que está ao controle das nossas mãos, a gente pode fazer para envelhecer de uma sim, forma menos sofrida. Né? Então, é a mesma coisa do sujeito que, vamos imaginar, eu tenho uma dor de barriga, o outro tem uma dor de barriga. O que está com narcisismo numa intensidade maior, fala assim, que ele não. Por que, que ele tem a dor de barriga? Por quê? Todo mundo poderia ter dor de barriga, menos ele. O sim. outro que está em análise vai dizer assim: poxa, todo mundo tem dor de barriga, por que, que eu não posso ter? Né? Vou tomar um remédio aqui, vou cuidar, vou ver, vai passar. Entende? Perfeito. A Sim, gente percebe, a gente viu muito isso no processo pandêmico. sim, Muito, muito a diferença do sujeito que está no processo de análise e a diferença do sujeito que não sabe o que é isso. Né? Como assim exatamente. eu não vou viajar? Como assim não vai viajar agora, mas pode viajar depois? É Pois uma sim, coisa mundial. Então, teve gente que adoeceu porque estava com o casamento marcado. Então, a gente percebe o que é um bom processo analítico em todos os sim, momentos com da nossa certeza. vida. Né? E o processo narcísico nosso é do momento que a gente acorda. O bom dia, quando a gente dá para o vizinho, ali está o nosso processo narcísico, né? Que é, como eu falei, importante, estruturante, né? Para viver. A gente precisa do narcisismo até para estar no laço, né? Mas o processo de análise realmente nos coloca num lugar confortável para estar. Com certeza. Para mim está sendo muito positivo. Que bom, Leonardo. Obrigada, querido, pela sua Eu é que contribuição. agradeço pela sua apresentação. Paula levantou a mão. Eu tinha uma dúvida, professora, assim, a senhora acha que o meio que a gente vive hoje em dia incentiva esse processo narcísico? Acho, acho. Não é, Paula, que o narcisismo sempre existiu. Sempre. Sim. Na época de Freud, o narcisismo estava ali. Só que ele se manifestava de uma outra forma. Você disse que ele é Né? estrutural, Ele né? é estrutural. Então, tem ser humano, tem sujeito, respira, carne e osso, o narcisismo está ali. Uhum. Né? Mas eu acho sim, eu acho que hoje é por isso, Paula, que se fala na era narcísica, a era do narcisismo. Se você for lá aí na mídia, lá no YouTube da vida e ver historiador falando, filósofo falando, alguns psicanalistas também vai usar essa expressão. Por quê? Porque hoje ampliou-se, na minha visão, a forma de manifestação. Por exemplo, antigamente uma carta demorava não sei quanto tempo para chegar em algum lugar. Hoje a gente aqui, eu posso fazer aqui agora uma postagem. Então assim, as redes sociais contribuiu para isso, né? A Uhum. tecnologia, as transformações na cultura contribuiu para isso. Hoje eu posso exibir meu narcisismo sem sair da minha casa, entende? Então eu acho sim, até pela própria forma, né? Não estou aqui
professora, vai bater no capitalismo? Não, mas o próprio discurso capitalista também. Esse discurso dele é o discurso. Estou me referindo ao discurso. Né? Compre, 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 e aí eu vou e compro aquilo que eu quero. Mas não basta só comprar. Eu tenho que mostrar. Hoje em dia não basta você viajar, não basta você fazer as coisas, tem que exibir, né? Tem que exibir. E aí eu vou exibir aonde? Nas redes sociais que hoje tem. Antigamente não tinha. É por isso que, na minha opinião pessoal, eu acho que o nosso momento agora contribui sim para esse exacerbamento, né? Sei lá, exacerbação do narcisismo. Eu acho que contribui sim, na minha opinião. Obrigada, professora. Sua aula é ótima. Oi, Wilma. Oi, Carmen. Também, querida. Muito bom te rever aqui. E eu a você tenho acompanhado, tão ótimos os seminários, né? E eu fico pensando aqui uma coisa, a cultura incentiva, né? Sim. E atender um narcisista é complicado, porque há uma sedução e uma manipulação muito grande, né? Exatamente, Carmen. Esses narcisistas, a gente pode encontrá-los em todas as estruturas. Sim, sim. Não é? Exatamente. Foi quando Freud se debruça, né, mas com um olhar mais apurado, foi no caso Schreber, que estava na psicose. Né? Então, o narcisismo está para as estruturas. O que a gente vai ali em clínica é ver a intensidade. Qual é o papel nosso? Não é, Carmen? É fazer assim, esse sujeito está assim, ó, está focado aqui, está aqui. É a gente fazer ali, juntamente com o nosso supervisor, claro, né, gente? A gente tem um supervisor ali, que a gente leva os nossos casos clínicos e tal, com que ele olhe para o lado. Né? Que fazer com que essa libido ela se movimente. Não é fácil, mas a gente consegue, desde que a gente esteja com o nosso tripé em dia, com o nosso supervisor, com a teoria, né, com a técnica. Então, aquele livro da técnica de Freud, aquele rosinho, tem que estar na nossa cabeceira. A gente tem que ler uma vez por ano aquele livro ali. Né? Porque Freud nos dá muitas instruções ali. É claro que a clínica é soberana, né, Carmen? Às vezes a gente vai receber alguma coisa e ele fala assim, e agora? Onde é que está isso aqui que eu já li os 500 livros e não está aqui? Então, a gente corre para o nosso supervisor. E ali a gente consegue direcionar o tratamento. Mas fácil não é. Não, não é fácil. E outra coisa, às vezes o narcisista, no caso assim, quando é um narcisista extrovertido, quando ele é grandioso, ele se mostra. Então, a gente consegue ver isso, né? Mas quando é aquele narcisista oculto, que é, como que eu posso dizer? Quieto, né? Então, até a gente descobrir, né? Escutar, né? Essa escuta é uma escuta difícil. Você precisa de um bom tempo, uma boa supervisão, um bom estudo. Uma boa supervisão. Para a gente poder ter esse ouvido, né? Quando é tão assim disfarçado. Sim. E difícil, né? Sim. Você quer ver, Carmen, o que você está falando aí me fez lembrar o narcisismo da outra ponta. Porque nós somos convocados, né, ao narcisismo da outra ponta quando aquele sujeito se coloca muito no lugar de vítima. Como eu sofro. E de fato, como todo mundo foi injusto comigo. Mas ele usa essa vitimização para ganhar em cima do outro, né? Que é o tal do que eu falei, oculto. Exatamente. É o bonzinho, é o tímido, ele usa essa vitimização em benefício próprio. Perfeito. Né? E assim, é bem difícil a gente... E ele vai tentar fazer isso com o analista, tá? Que é a manipulação e a sedução, que é uma característica forte deles, né, gente? Sim, é o narcisismo da outra ponta, diferente do que o senso comum e outras áreas do saber. Como eu falei aqui no início, tem a visão de ser só aquele glamour, aquela coisa do pavão, diferente disso, a outra ponta também é narcisismo. E que muitas vezes também é até mais difícil. Porque, na verdade, o sujeito também... O bom da psicanálise, Carmen, é que a psicanálise responsabiliza o sujeito. Mas ele sofre.
Mas, e tudo bem, ele até tem motivo para sofrer, mesmo que seja inconsciente, mas ele tem responsabilidade naquilo. Então, aquela vitimização toda, aquele vitimismo todo, aquele lugar de coitado, como eu sofro, tem sua participação ali, né? Tem um ganho secundário. Ninguém, para a psicanálise, ninguém fica numa relação de sofrimento que não tem um ganho secundário. Senão a pessoa não fica. Verdade. E a gente fala que depois que a gente estuda um pouquinho, né? Eu digo que a gente forma, estuda um pouquinho, aí eu resumo assim, eu sei que nada sei. Que você tem vantagem assim, gente, agora que eu entendi o primeiro degrau, acho que eu tenho que voltar a fazer o curso de novo para tentar entender mais um degrau. E assim, e cada hora que você olha, se você tem um olhar, você diz, meu Deus, agora que eu consigo entender, é um fio da meada, é o fio condutor, porque... Sim. Por isso, a importância do tripé. Sim. Por isso, Freud é gênio, porque ele, sabendo disso, e quando se trata de subjetividade humana, Carmen, não tem como fechar nada, ninguém sabe tudo. A cada vez que a gente vai ler o mesmo texto, interessante você estar falando, eu li um texto há um tempo atrás, de 1915, me fugiu agora, tem mais ou menos uns 15 dias, ele é de 1900 e Considerações sobre a Guerra e a Morte, de 1915. A primeira vez que eu li aquele texto, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei mal. Li aquele texto e falei, gente, que Freud é esse? 15 dias atrás eu peguei no texto, até porque eu quero trazer um pouquinho dele no seminário. Eu já li com outros olhos, porque passou-se o tempo, a gente vai se debruçando, a gente vai estudando, a gente vai olhando, né, para aqui, para outros autores, a gente vai se aperfeiçoando na teoria e a gente vai mudando o processo de análise, atendendo com supervisão. Então, a gente vai, parece que vai amadurecendo o nosso olhar, né? E isso é bom, por isso que nunca termina. Psicanálise é um mundo e nunca termina. Então, a gente não sabe nada, não sabe tudo nunca, né? Wilma, pode repetir o pensamento? Ninguém fica numa relação, né, de sofrimento sem que tenha ali um ganho secundário. Alguém me perguntou aqui. Tem a Kátia que perguntar e depois a Paula. Tá. Oi, Kátia. João, vai me ajudando aí, por favor. Oi, professor. Eu queria... Oi, querida. Tudo bem? Beijo. Beijo. Queria pegar um pouquinho esse gancho que a Carmen falou do Narciso, grande Narciso. Quando você começou a apresentação, você falou que todo mundo tem narcisismo, né? Sim, sim. E aí, o problema, digamos assim, entre aspas, é aquele narciso exacerbado. Sim. O extremo. É fácil você identificar, como terapeuta, identificar esse limite? Há um limite? Porque eu, por exemplo, escuto muitas vezes, né, pessoas que têm uma autoestima baixa, por exemplo, que não se cuidam, não cuidam do corpo físico, não investem em si mesmo. Quando encontra alguém que investe em si, que anda, né, asseado, arrumado, ou que gosta de estudar, investir em si próprio, é muito comum essa pessoa que não faz isso dizer, nossa, você é narciso, porque você só pensa em você, é um egoísta, não sei o quê. Isso é muito comum, né, no nosso dia a dia, digamos assim. Na clínica, é fácil você delimitar quando começa esse excesso de narcisismo ou até quando é normal, digamos assim. Eu sei que não tem uma normalidade, sim, mas sim. É fácil você diagnosticar, digamos assim, você identificar, esse cara está dentro do narcisismo possível, ou ele já passou da linha e já virou paciente, digamos assim, excessivamente narciso, como a Carmen falou. Sim, entendi. Fácil não é, mas é possível. Você, com a sua escuta, como eu falei, voltada para o investimento libidinal e em supervisão, na própria supervisão, o supervisor já vai perceber, e você também. Quando você começa, você vai ter muitas dúvidas, né? Você vai ficar muito... Depois de um tempo, Kátia, a coisa vai clareando. A experiência, não é à toa que Freud, ele coloca a teoria a partir da experiência. Isso faz a diferença na psicanálise. Não é que o Freud acordou um dia e falou assim, não, eu vou escrever... Não,
Foi a experiência, a vivência. A própria vivência sua na clínica vai afinando o teu ouvido. Não sei se tem alguém aqui que toca, mas quem toca instrumento sabe quando ouve se o violão está afinado ou desafinado. Então, a nossa escuta, a partir da experiência, vai afinando o nosso ouvido e a gente vai ali percebendo, opa, aqui tem algo mais exagerado. Né? E aí a gente leva para a supervisão, para ouvir a opinião do supervisor e falar assim, olha, eu estou vendo isso aqui, essa parte aqui, essa movimentação aqui, eu acho que esse narcisismo está um pouco, está intenso, já está fora do que seria, como é que está o investimento dessa pessoa em si no outro, não é? Como é que está? O que você acha? Porque eu estou percebendo que está uma coisa mais intensa, está fora daquilo que é confortável para o sujeito. Né? Quando começa ali ter problema nas relações, no laço social, na família, no trabalho, né? Quando adoece quem está à volta, quando essa relação com o outro causa ali mal-estar, desconforto, então a gente já vê que ali o narcisismo está um tanto quanto intenso. Mas o supervisor vai te ajudar a Mas ter esse essa desconforto é sempre para o outro, né? Sempre para o outro. Não para sempre para o outro. Para a própria pessoa pode não ter desconforto nenhum. Isso. Aí a gente vai fazer o que ali no trabalho analítico? Fazer com que essa seta volte. Lembra que eu falei? Pensa nos dois bonequinhos. Com a seta que sai, a seta que volta. Essa movimentação precisa existir. Eu invisto no outro, mas também invisto em mim. Eu invisto em mim, mas também invisto no outro. Né? Essa balança tem que estar mais ou menos ali confortável para o sujeito, que não gere transtorno, que não gere sofrimento na família, né? No trabalho, enfim, no laço social. Né? E essa visão ela é linear entre o supervisor e o terapeuta, ou às vezes não? Nem sempre é linear. Nem sempre. Nem sempre. A gente é mais uma discussão. Às vezes eu discuto com o meu supervisor. Olha, eu penso assim. Aí ele vai falar assim, não, eu penso assim. Eu falo assim, olha, eu estou aqui. A gente troca muito, não é? A gente também não coloca o supervisor no lugar do todo-poderoso e que ele sabe tudo e que ele não é infalível, não. A gente ali tem troca. Né? Ah, então vamos fazer assim, vai por aqui. Vai fluir, não vai. Então vamos fazer assim. É uma parceria. O seu supervisor precisa ser muito parceiro seu. Né? Por isso que até a escolha do supervisor tem que haver uma transferência. É claro, Kátia, que a transferência é diferenciada da transferência do analista, né? Porque o analista você vai levar as suas questões, a emoção. O supervisor você leva a razão, você leva as questões que não são suas, do seu paciente. Mas também precisa dessa transferência. Né? Você precisa se sentir à vontade com o seu supervisor, de falar, eu não acho, não, eu penso assim, não. E ali a gente fala assim, não, então vamos por aqui. Depois, então, vai fluir, está fluindo o trabalho analítico. Então, agora vamos fazer essa curva aqui, vamos por aqui. É muito parceiro. O supervisor é de fundamental importância para qualquer analista que esteja aí atendendo na clínica. Tá bom. Obrigada. Nada, querida. Wilma, eu queria só complementar aí sobre a questão que a Kátia trouxe, né? Fica à vontade, João. Dessa dificuldade que a gente tem, que a clínica tem da identificação. O que seria saudável, o que seria esse nível, né? A gente não tem como medir isso, né? Não existe nenhuma normatização onde a gente possa dizer assim, ó, até aqui é saudável, daqui para lá não. Não existe isso. Porque a gente está falando do inconsciente, de uma movimentação inconsciente. Então, a gente pode ter uma pessoa que, a princípio, parece, né? E aí entra também o que a Carmen falou, né? Desse oculto, que a princípio parece super estável, né? E a gente vai olhando e a gente se questiona até, cara, não tem nada ali demais, né? Não tem nada que chame atenção. Mas, no decorrer da análise, escapa uma fala. E é no escapar dessa fala que a gente vai ser atravessado pela tensão flutuante. Sim. E aí é a sintonia que a Ilma falou, né? A sintonia musical, né? Opa, isso aqui fugiu do tom. O que é isso aqui? E aí, primeiro... E ele soltou. E aí a gente pega aquilo que atravessou a gente pela tensão flutuante e devolve para ele, sobre implicação.
E aí, quando a gente devolve para ele, a gente vai estar meio que fazendo aí, implicando, né? Fazendo aquilo que é chamado da quebra de significantes, né? O que significa aquilo para ele? Qual o sentido daquilo que ele disse? E a partir daí a gente vai percebendo se a gente está realmente falando com uma pessoa que está muito enlaçada, muito comprometida, eu prefiro essa palavra, não nível, mas muito comprometida com o seu sintoma narcísico. Porque aí o narcisismo ele deixou de ser um objeto como conceito estrutural e passou a ser um sintoma, uma forma de sofrer, né? E sofrimento este que ele talvez ele não vai denominar. Então, quando a gente fala, será que ele percebe? Às vezes não. Nem sempre ele percebe. Às vezes o sofrimento ele está em volta, tá? As pessoas começam a implicar com ele e a partir daí gera o sofrimento. E ele não entende por quê? Porque ele ainda não se vê naquele lugar. Ele está tão comprometido com o sintoma dele que ele não percebe. Aí ele chega na clínica e fala, falam isso de mim e isso me faz sofrer. E também é uma representação narcísica Sim. na relação dele com o analista. O Duncan fala muito sobre isso e eu acho que é fundamental. A ideia de um diagnóstico diferencial não se dá apenas naquilo que o sujeito relata de fora, mas na forma em que ele relata com o analista. Sim. Então, é nisso que a nossa atenção flutuante, devido à prática e devido a essas relações de supervisão, isso vai para as pessoas, vai ser discutido, porque o analista ele foi capturado por alguma coisa. Outro ponto interessante a gente pensar no narcisismo é cada um, dentro da sua estrutura, tem a sua forma narcísica de ser. Porque o narcisismo, ele é objeto estruturante e ele é o elemento que, a partir daí, o sujeito vai se relacionar com aquilo que a gente chama de castração. Sim. Então, como que eu vou lidar narcisicamente com a castração? Cada um vai ter uma forma e vai se estruturar ali. Então, a gente também vai observar isso, né? Vai estar atento à ideia da possibilidade de um diagnóstico através da movimentação narcísica do sujeito. Sim. Entendeu? Mas é só. Ele sempre sofre, João? Ele pode não sofrer, não é? Ele pode não sofrer. Por exemplo, se a gente estiver falando de um narcisista dentro de uma configuração estrutural da perversão, ele não vai. Ele vai estar isento dessa angústia própria, que aquilo que seria para ele, ele vai repassar ao outro. Então, o narcisismo dele vai estar potencializado no processo de megalomania, mania de grandeza, tal. Então, ele vai estar ali movido por essas questões. Ele não vai se ver implicado a nada. Então, tipo assim, a relação dele vai ser uma relação um tanto narcísica, bem acentuada. E seja com todas as articulações, né? Seja ele se colocando como vítima ou ele sendo o próprio algoz, sádico, literalmente, na história. O psicótico ele já vai ter uma relação narcísica da continuidade dos outros ao próprio corpo. Então é uma outra coisa muito interessante também. O neurótico é o único que fica na angústia, né? Por isso que ele é narcísico, tal, ele flerta com tudo isso aí, mas ele se angustia. Por isso que ele que procura mais a clínica, né, Por isso que ele procura a clínica, porque, pô, ele, na verdade, ele quer ser. O neurótico é muito engraçado, né? Ele quer ser, né? Mas ao mesmo tempo que ele quer ser, ele também tem vergonha. Ao mesmo tempo que ele se expõe, ele também fica com vergonha. Então você vê que ele é permeado pela dúvida o tempo inteiro. Até do seu próprio sofrimento. Será que eu sou mesmo? Será que eu não sou? Né? Então, isso é interessante para a gente pensar, né? E aí, de cara, a gente vai começar a perceber que a gente está falando com o neurótico. Que está vivendo, que vive uma relação narcísica. Exatamente. Né? Quer ver um processo também de muito narcisismo? É a culpa, né, João? A culpa? A culpa. Você falou aí da castração, né? Quando eu comecei o processo de pesquisa, eu vi que é por isso que o Oscar Miguelês, na sua tese de mestrado, doutorado, ele diz que o tema narcisismo é a dobradiça de uma porta, é a soleira de uma porta. Você pode articular ele com quase todos os conceitos da psicanálise. A maioria dos conceitos está atrelado ao narcisismo. E é interessante. João, tem uma pergunta aqui no chat.
Tem a Paula Picorelli também estava levantando a mãozinha. Professor, não, mas o que o senhor falou me esclareceu, porque assim, tudo vem do inconsciente, né? E aí você falou a respeito que a pessoa pode ou não ter consciência disso, né? Pode fazer o papel de inversão também. Você me esclareceu, obrigada. Agora, só uma observação nessa coisa do inconsciente, é que por mais consciente que pareça ser, sabe, aquela coisa de eu sei o que eu estou falando, eu tenho convicção do que eu estou falando, ainda assim a movimentação e a implicação, ela parte de um processo inconsciente. Inconsciente. Sim, mas assim, quando a pessoa faz esse processo de vítima, por exemplo, ela pode fazer de maneira consciente para manipular os outros, ou é sempre de Ela pode fazer de forma pode, consciente para manipular os outros, como um co- modo operante de ser, de fazer, e sabe que vai Uhum, conseguir aquilo ali, e aquilo é um meio de estar, e ela tem consciência plena disso, e ela goza disso. E aí a gente entendi. vai perceber uma questão muito sádica, muito perversa, tá? Aham, Camuflar, por criar um personagem, por criar um feitiço ali, tá? E a gente tem aquela pessoa que está em busca dessa posição, porque o que é o narcisismo? É encontrar uma posição de satisfação, de um eu ideal, né? Então a gente pode ter uhum, uma pessoa que age assim, que se coloca no processo de vitimismo, mas ela não necessariamente ela está manipulando, ela não está articulando para gozar com isso. O gozo dela é um gozo de ser acolhida, de ser entendi. amada. Por exemplo, aquela pessoa maravilhosa, boazinha, né? O bonzinho. Pô, a gente é tão bonzinho, que, poxa, que delícia de gente. Transita em todos os lados, transita em todas as esferas e acaba sendo aceito por todos. E isso é um gozo. E aí, quando alguém diz assim, eu não me dou bem com fulano, aí ela fala, não, mas eu me dou. Eu não tenho problema com ninguém. Né? Só que Entendi. qual é o preço de não ter problema com ninguém? Mas também ser bonzinho demais é chato, né, professor? E Pois é, ninguém é né? bonzinho demais o tempo todo, né? A Não, gente não não tem dá, essa não dá. bondade, né? Quando a gente lê aquele texto de 1915 que eu falei para vocês, considerações sobre a guerra e a morte, ou a morte e a guerra, a gente vê que Freud ali, ele diz que, tipo assim, ó, a gente se movimenta por interesse, né? É por identificação, né? Eu estava até pensando em alguns exemplos aqui, né? Às vezes a gente está no sinal com o carro parado, a gente compra, a gente dá uma esmola, e outras vezes a gente sobe o vidro do carro. Por quê? Não houve identificação. Então, a gente é meio que... A própria caridade, né? Quando eu dou esse exemplo em sala de aula, viu, João? A própria caridade é narcísica. Né? Por que eu faço pelo outro? Eu faço porque eu me sinto bem. Né? É. Isso Então, aconteceu comigo hoje, professora. Eu fui comer uma esfirra na rua, e aí eu estava comendo, eram 2 meninos de rua, e, tia, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que eu dei aquela esfirra, não pelos meninos, porque eu me senti mal, entendeu? Eu não sei, agora eu vou ter que pensar nisso, porque eu não sei se eu dei por eles ou se eu dei por mim. Agora vamos pensar. sim, sim. A gente se vê implicado, não tem jeito, né? Acho que é interessante, né, Ilma e colegas, porque tudo está condicionado. Não existe nada que não esteja condicionado a alguma coisa. Então, por exemplo, o discurso de eu sou uma pessoa que eu faço em função de nada. Eu só faço por amor. Tá, por amor a quem? Não, por amor ao outro. Tá, e você goza disso? Você se satisfaz disso, de agradar alguém? Claro que eu me satisfaço. Pronto, já está condicionado a você. Exatamente. Você está gozando. Mas é difícil convencer a pessoa disso, né? Não, porque é Ah, inconsciente. Porque ela vai dizer, ela não vai conseguir, na sua sã consciência. Por que ela não vai conseguir? Porque ela está permeada dos conceitos morais, culturais estabelecidos. Então, para ela chegar a essa conclusão de que ela goza em fazer o bem a alguém, e que se ela tem esse gozo, isso também é narcísico da parte dela, mas eu não falo para ninguém. A gente não está falando de falar para as pessoas. Ela está falando da sua sensação, do seu sentimento, daquilo que te agrada. Se te faz bem, é narcísico. Porque nós não fazemos nada
que nós não venhamos a obter prazer. Sim. Agora eu entendi porque que a professora falou que 95% da clínica tem. Cara, porque todo mundo né? Não tem É. como. Você vai ouvindo, Paula, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Quando chega, muitas vezes, João, atende aí há tanto tempo também, né, João? A pessoa não tem nada, né? Não tem, às vezes fala uma coisa que não tem nada a ver. Você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo e fala assim, caramba, narcisismo. Ferido. É a questão Não, narcísica. porque a senhora falando, a gente acaba se reconhecendo também, né? Sim, o tempo todo. Por isso que a gente, para atender, tem que estar com a nossa análise em dia, né, João? É Para a verdade. gente não conta transferir ali, e acabar ali se perdendo na direção do tratamento ali, né? Até porque o lugar do psicanalista, ele é um lugar narcísico pra caramba, né? Então, gente, convenhamos. É por isso que a gente tem que tratar, né, o tempo todo, né? Porque olha só que interessante. O nosso analisando não sustentou, o nosso analisando não entrou em análise, o nosso analisando não está numa estrutura X. É sempre eles, nunca nós. Verdade. Nunca nós. E Lacan perda de diz que lugar, a olha que lugar. resistência é sempre a resistência do analista, né? Aí Pois é. Lacan dá meio que um tapa na nossa cara, né, João? Exatamente. Então, tipo assim, olhar para nós mesmos e entendermos que o que eu deixei de fazer, Sim. né? Que caminho que eu estou seguindo aí, e olhar para dentro, né? É algo que é um trabalho que requer análise pessoal, que requer análise, supervisão. E a pergunta aqui é sobre isso, né, Ilma? Deixa eu ver aqui, João. O Adenilson está perguntando uma dúvida sobre o supervisor. As sessões com ele funcionam como sendo o terapeuta, inclusive com o investimento financeiro? Você quer responder, Wilma? Funciona. Eu não entendi bem como sendo terapeuta. Como se o supervisor fosse um terapeuta. Acho que é isso. Não, o supervisor é analista, né? E inclusive com investimento financeiro. A gente paga o supervisor, né? Mas a gente não paga para falar da gente. Ele é um analista, tá? É Adenilson, né? Isso. Oi, Adenilson. Então, Adenilson, a gente escolhe um supervisor sob transferência, que é uma transferência diferenciada, né? A gente não vai falar nossa vida, mas a gente vai levar os nossos casos. Então, a gente escolhe por quê? Como é que a gente escolhe, então, um supervisor? Por mais tempo na clínica que a gente, por ter mais conhecimento teórico, né? Eu sempre escolhi assim, tem mais conhecimento da teoria do que eu e tem experiência muito de clínica na minha frente, alguns anos na minha frente. Ou seja, ele pode, esse tipo de transferência, ele pode e tem ferramenta para contribuir com a minha clínica, para me ajudar nos meus casos. E tem o investimento financeiro, sim. Tá? Geralmente, as sessões de supervisão levam o tempo ali de uma sessão de análise, 50 minutos. Eu sempre exploro bastante os meus, eu fico ali 1 hora. João sabe disso, né, João? Eu exploro, eu faço pergunta, eu puxo mesmo. Porque a gente erra. Aí eu vou para cima. Eu vou para cima com tudo. Certo, é isso mesmo. Essa sou eu, Wilma, tá, pessoal? Eu puxo, eu exploro, porque tem mais experiência do que eu, sabe mais do que eu. Então, é claro que, por mais que eu erre, e a gente não está no lugar da perfeição, né, João? A gente vai cometer uma falha ali, mas o nosso objetivo é errar menos que o nosso analisando. Se o nosso objetivo é errar menos que o nosso analisando, e eu estou com o meu supervisor, então eu vou explorar ao máximo o tempo que eu tenho ali com ele. Tá, Denilson? Ficou tudo bem? Respondemos? Quer contribuir, João, com a pergunta dele? Fica à vontade. Eu acho que assim, essa questão da supervisão, você falou, foi fundamental, né? Na questão da transferência, né? O que tem ali que me chama a atenção, essa didática, essa forma que esse meu analista trabalha, a linha que ele segue, que eu acho que eu quero aquilo também, né? Acho que tem isso. Eu costumo pensar e dizer para os meus supervisionandos que às vezes eu não quero muito me colocar nesse lugar que eles me dão, né? O lugar do que sabe. Você sabe disso, Nailma? Sim. Mas como um parceiro que vai caminhar junto, que tem sim um pouco mais de experiência, que talvez trilhou um caminho mais longo
que é o que Freud determina, né? O Freud deixa bem claro sobre isso. Mas que são, a partir dali, é igual aquele ditado, né? O meu, o seu e os nossos. Então, os analisandos que o meu supervisionando está trazendo são nossos. Então, nós vamos discutir juntos, exatamente para a gente não cair no erro, né? Da dinâmica didática, né? Onde só um sabe e o que ele falar é lei. Então, para ter exatamente essa coisa, porque às vezes na supervisão, o nosso supervisionando, ele enxerga uma coisa e que talvez ele não está sabendo nem relatar, mas ele está correto. Então, o que vai desempatar quando tem esses atritos? Porque é possível isso, né? O supervisor pensar numa coisa, analisando isso, e supervisionando em outra. O que vai chegar a uma possível conclusão é a teoria. Porque é aquilo ali. Eu sou fascinado ali naquele texto de 1914, a história do movimento psicanalítico, Sim. porque o próprio Freud, em determinado momento, ele vai citar alguns elementos que ele diz caracterizar enquanto psicanálise, né? Ele vai falar que precisa levar em consideração a resistência à transferência, mas ele vai dizer o quê? Mesmo que chegue a resultados, né, diferentes dos meus. Essa coisa que o próprio Freud fala, que é possível dois analistas, porque o supervisor é um analista, mas o supervisionando também é um analista, né? E que está na linha de frente. Então, é possível que os dois estejam levando em consideração os mesmos conceitos teóricos, porém adquirirem interpretações diferenciadas. O que vai desempatar essas interpretações diferenciadas? A própria prática unida aos conceitos teóricos. A confirmação, ela sempre vai vir do próprio analisando. Essa é a verdade. A gente cria hipóteses, né? A gente suspeita, nós somos esses investigadores, a gente cria suspeitas, mas e me defendo nas minhas suspeitas sobre uma teoria. Mas quem vai dizer se é ou não é o discurso do próprio sujeito que está em análise. Então, eu acho que isso é interessante pensar também lá quando alguns aqui ou se estão, ou quando estiverem vivendo a prática clínica, né? Esse conceito. A gente não está no inconsciente do analisando, né, João? Foi o que a Carmen falou, né? A gente tem que estudar e quando a gente acha que está entendendo alguma coisa, tem que tudo de novo, né? Mas isso aqui é legal, é bom, né, Paula? Isso é o que me fascina, Paula. Eu gosto dessa coisa de estar sempre estudando, né? Eu acho que assim, se a psicanálise falasse assim, não, aqui acaba. E eu acho que não teria graça para o Wilma. Eu acho que, para mim, a graça é essa. Esse movimento, né? Porque, por exemplo, eu sou da área da saúde, né? Claro, na área da saúde você não é uma ciência exata, né? Não é uma coisa exata assim, mas tem coisas que você tem assim mais certezas, né? E eu estou vendo que na psicanálise não tem nada, nunca se tem certeza de nada, né? Não. Não, mas é uma grande aposta, né, João? Então, isso aqui é interessante, gente. Assim, não é também tanto assim. Vamos lá. É legal isso que a Paula trouxe, né? Porque parece que fica tão solto, né? A gente tem um método, e esse método, ele é certo. Ele é muito bem estabelecido. Seja numa linha freudiana, seja numa linha lacaniana, seja em qual pensador você decidir seguir na sua prática analítica. Então, a gente tem regra de ouro, né, João? A gente tem um método, e a gente tem, dentro desse método, os conceitos teóricos. Olha que interessante. Tá? Por exemplo, todo sujeito que me procura, seja qual for, ele é um sujeito porque ele está estruturado, levando em consideração Freud e Lacan, ele está estruturado sobre alguma coisa. Então, isso não muda. Você está vendo como é que tem conceitos básicos? Então, não importa quem vai vir, homem ou mulher. Isso já me dá. Então, eu sempre pergunto, com quem que eu vou conversar? O que eu não sei é que estrutura é essa, mas que está submetida a uma estrutura, sim. Aí é outra coisa. Sei que ele é movido por uma falta que gera sofrimento nele. Isso é fato. Isso não muda. Agora, o que eu preciso descobrir
e isso é que é solto, é que história é essa que vai ser contada dessa falta? Que história é essa que vai ser contada desse sofrimento? E como que essa história vai ser contada? Porque aí dentro disso eu vou entender o narcisismo do cara. E até nisso a gente vai levar em consideração a movimentação narcísica. Como que ele me conta essa história? Ele me conta essa história se colocando como vítima? Ele me conta nessa história se colocando como grande? Mas eu sei que tem uma história. Vocês estão entendendo? Só que, sim, é preciso tempo. A coisa lá não é tão solta. Tá? A gente trabalha com a subjetividade, mas o Freud criou um método e criou uma teoria. O que a gente vai fazer é, dentro desse método, dentro desse conceito teórico, entender, explorar o psiquismo do sujeito e o funcionamento. Olha o que ele fala lá em 1914, né? É o método de investigação do psiquismo. Não está falando nem de patologia ainda. Uhum. Depois é que vai vir. Então, é isso que eu preciso levar em consideração dentro dos aspectos teóricos. Por isso que preciso entender bem. Porque é isso relacionado à prática. Só a teoria sem a prática é nada. É solta. Você pode ser um excelente teórico, mas se você não tem experiência, você não tem vivência, tanto da sua própria análise, quanto do estágio, quanto dessa prática analítica, nada adianta aquela teoria. Ô, Tá? João, mas a história pode não ser outra história? A gente Tem não sabe, isso? a gente não sabe a Aquela história. história pode não ser aquela história. A história que ele conta pode ser uma outra coisa, não é isso? Não tem isso também? Quesito fantasia. O discurso fantasioso do sujeito. E aí tem também a realidade psíquica, né? Exatamente. Tem o discurso fantasioso do sujeito que foi estabelecido pela sua construção psíquica, realidade psíquica. Ó, tá vendo? Uma coisa ligando a outra. Qual o conceito teórico disso? Quando Freud, lá estudando sobre as histerias, por 4 anos, se o Freud ficou 4 anos defendendo a ideia de que a causa das histéricas era um abuso sexual, pô, eu tô tranquilo. Ô, João, sabe o que eu pensei agora? É como se ele trouxesse para a gente que escuta, é a verdade dele. Sim, mas É a a verdade dele, né? Então, a gente vai ter que ter essa escuta para tentar ver o não dito, que é o que está por trás do que ele fala. Que é o inconsciente que vai escapar. É a verdade dele. Se é fantasiosa ou não, eu não sei. E assim, você tem que ampliar, porque cada sujeito que a gente atende, ele vai fazer com que a gente estude como é que eu vou te dizer, os pensadores, os psicanalistas. Freud, Lacan, os pós-modernos, né? E cada clínica, ele vai te dizer, assim, por exemplo, uns não trabalham com a estrutura, trabalham com os núcleos. Então, você não sabe. A melhor coisa, assim, um pouquinho, que eu não sei nada, só sei, assim, nem um degrau eu ainda cheguei, é você ver que tipo de perfil é o seu, tá? Eu gosto muito de atender criança, mas também agora estou atendendo outras faixas etárias, né? E aí, o que acontece? Você começa a estudar para poder ter suporte para atender aquele sujeito que chega à sua clínica, né? E aí você começa a ver vários tipos de trabalho e você vai começar a ler e vai começar a juntar aquilo. E aquilo começa se eu não estiver falando besteira, hein, João? E aí começam a fazer arquivos. Aí, quando vem o sujeito, aí você diz, gente, eu não posso atendê-lo dessa forma. Não dá, não cabe. Eu vou ter que atender assim, por exemplo, eu atendo 2 crianças completamente diferentes. Uma, eu tenho que atender numa forma acolhedora. A outra, eu tenho que convocar. Então, eu acho que você tem que estudar um pouquinho de cada. Então, eu fui assim, pesquisando um pouquinho de cada um, arquivando. E aí, quando aparece alguém que eu vejo que eu tenho uma certa dificuldade, eu vou abrindo os arquivos e vejo qual daqueles eu me identifico e que pode ajudar aquele sujeito. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. A prática clínica, ela se movimenta de acordo com o que surge na clínica, que te impulsiona a pesquisar e a te direcionar por vários caminhos de pesquisa. E criar esse arcabouço de conhecimento. É isso. Né? Exatamente. A clínica, ela te exige. Sim, e você talvez, percebe, João, como é que eu vou fazer com isso aqui, né? Isso. Talvez, ô João, isso que a Paula falou, né, de falar assim, pô, eu sou da enfermagem, e a gente, quando vem, né,
seja exatamente isso que a Carmen falou. Porque talvez o que a Paula... Pior, Ilma, eu sou dentista. Ah, você é dentista? Pior, todo mundo tem Talvez... medo de mim. Ela tem um outro divã. É verdade. Talvez o que odontológica. você quis dizer, Paula, é assim, é que não é uma coisa só para todos. Exatamente. Né? Foi quando o João colocou que existe uma coisa só para todos, é o método. É o Talvez método. seja essa dificuldade. Mas você sabe que fazer um canal é fazer um canal. Bom, tu acertou a minha especialidade, menina. Nossa! Olha, você sabe que você vai fazer um canal na Wilma, você vai fazer um canal na Carmen ou no João, é a mesma forma, né? O canal é o canal. E aqui tem umas variações, mas são poucas, né? São poucas. Então, a gente vai, o que a Carmen falou, a clínica puxa isso. Por quê? Às vezes, os dois sujeitos podem passar pela mesma experiência, mas a pessoa vai sentir aquela experiência, vai inscrever no sujeito de forma completamente diferente. E ela vai reagir com o seu sintoma de forma diferenciada um do outro, embora tenham vivido as mesmas coisas. É bem interessante. Acho que é porque, professor, eu também acho que eu estou muito no começo, né? Porque na clínica, na nossa clínica também, cada um reage de uma maneira, cada um tem uma posição, né? Então, acho que é porque eu estou muito lá no comecinho ainda, então eu estou meio... eu estou tateando ainda. Está chegando, é isso aí. Gente, mais perguntas? Dá uma olhadinha no chat, João. Eu parei aqui no Adenilson, não vi mais outra. Entendi. Não, beleza. Então tá. Aí, ele colocou ótimo, entendi. Obrigada, Adenilson. A Denilson é da turma do segundo sábado. Turma nova do segundo sábado, lá no centro do Rio. Uhum. Acho que por hoje é só, né? Vocês vão ter que discutir muito aí no seminário. Vamos para o seminário. Eu guardei muitas coisinhas que eu não trouxe, não. Deixei para o seminário. Legal. Então, fica aí. Wilma, mais uma vez eu quero te agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente. Essa semana pré-carnavalesca, né? Sim. Então, muito bacana. E deixar aqui registrado mais uma vez que a Wilma vai estar com a gente no ciclo de seminários, então ainda tem muita coisa para discutir. Sim. Eu tenho certeza que vai ser legal, né, vocês poderem estudar, se aprofundar um pouco mais no conceito de narcisismo, porque é um objeto fundamental para a estruturação do sujeito. Sim. Sem narcisismo não existe eu. Né? Nossa próxima aula é com a Wilma, não é, João? É narcisismo, né? A aula de março? Sim. Né, Wilma? Março, lá no centro, né? Sim, sim. Tem uma turma no centro que é narcisismo, outra transferência e contra-transferência. É isso mesmo, é com a Wilma, tá? Dia 17. Então, Wilma, quer falar alguma coisa? Suas considerações? Não. Só quero agradecer a você pelo convite, é um prazer estar aqui desde o primeiro. É uma honra para mim estar falando da psicanálise da minha forma, né? Isso é tão bom a gente ficar aqui à vontade, né? Trocando, isso enriquece muito, né? A psicanálise tem essa pegada da troca, de contribuir, a gente aprende com os alunos, e os alunos aprendem com a gente, né, Carmen? E a gente vai ali enriquecendo, né? Como a Carmen falou, vai enriquecendo o nosso arquivo. Agradecer a você, agradecer a todo mundo que veio, todo mundo que contribuiu, que participou, e um beijo a todos, e a gente se vê no seminário sobre narcisismo, dia 16 de março. Beleza, minha querida? Pessoal, tchau. Um abraço, obrigado pela contribuição, colaboração. Boa noite a todos. Beijo, bom feriado. Boa noite. Até amanhã, hein? Amanhã, religião, psicanálise e religião. Ah, sim. Fabiano, né, João? Fabiano Bauer. Tá bom, querido. Boa noite. Tchau, tchau.